Esse vídeo aqui é para você, editor, ou para você que está querendo começar a ser um editor e ainda está na dúvida qual editor começar. Você já deve ter ouvido em algum lugar que Hollywood utiliza muito e mais do que todos o DaVinci Resolve, o que é uma mentira. Eles realmente utilizam bastante o DaVinci Resolve, mas não é o principal software de edição de Hollywood. A gente vai ver aqui agora, eu vou mostrar para vocês real como qualquer editor funciona da mesma forma. Então já deixa o dedo aí no like e vamos lá, bora começar. Eu vou começar com o nosso querido e famoso Premiere. Vou abrir uma timeline. Eu podia ter feito uma timeline nova, mas eu já tinha feito aqui, então já normal. Eu posso variar, eu posso mudar as posições aqui, posso passar isso para cá, posso tirar alguma coisa daqui, posso colocar para cá, baguncei tudo aqui. E aí depois é só vir aqui em Workspace, que é o Window Workspace, e a gente tem várias opções aqui, ó. Eu tava nesse vertical, que eu vou inclusive resetar. Voltamos, ó, para todo da forma que deveria ser. E aí você pode montar do jeito que você quiser e você vai salvar. Isso você encontra em qualquer editor, mas isso aqui é um workspace, é a forma que você vai trabalhar melhor, o tanto de aba que você quer aberta aqui, né, para você utilizar. Isso não vai mudar em nada. Inclusive tem muita gente que me pergunta, manda mensagem, manda direct, aluno que chega e fala: mas qual editor é o melhor para eu ter a melhor qualidade, para eu ter o melhor resultado? Não tem isso, não existe isso, não faz sentido essa pergunta quando a gente fala numa edição básica ou até ela pode passar do básico. A grande questão é que o audiovisual ainda tem muita crise e muita dúvida que muita gente não sabe. Então tem gente que associa que o After Effects é um programa de edição e que o DaVinci Resolve ele bate com o After Effects, quando na verdade não é esse o foco, apesar dele ter dentro dele um sistema que também bate com o After Effects. Enfim, tem muita confusão. Então é normal surgir essas dúvidas, e é por isso que eu vou trazer aqui com o objetivo de tirar essas dúvidas, te mostrar que todo editor é igual e você consegue o mesmo resultado em todos eles. Inclusive eu vou citar aqui o Cauê Paz do canal O Cauê em Paz, depois você dá uma olhada lá. É um cara que trabalha com audiovisual, ele é videomaker e ele utiliza aí uma ZV-10, tem um baita equipamento legal, com uma lente legal. Pô, um equipamento absurdo, faz trabalhos absurdos e muitas vezes ele mostra o trabalho dele, ele tá editando por um CapCut, ele vai lá, faz a correção ali do log, transforma em Rec 709, caso você não saiba o que eu tô falando, depois com o tempo, ou até se você quiser entrar no Hollywood, lá dentro do Hollywood tem tudo isso, mas você consegue encontrar tranquilamente aqui na internet. E aí ele faz todo esse trabalho pelo CapCut, porque não importa o resultado final quando a gente fala de, por exemplo, uma internet, quando a gente fala de algo que não precisa de algo absurdo. Mas vamos lá, abrimos aqui o Premiere. Simples. Vou puxar, aqui, ó, até aqui, ó, Import Media. Vou puxar um simples logo, uma imagem, enfim. Puxei aqui um logo com fundo alfa do Hollywood na palma da sua mão. Posso simplesmente puxar e jogar para timeline. Olha o que eu fiz. Simplesmente joguei um arquivo para timeline normal e ele criou a timeline, a minha sequência no tamanho do meu logo. O que eu não quero, vou vir aqui em sequência e vou mudar vamos colocar, já que a gente está aqui falando de YouTube, vou colocar 1920 por 1080, ok. Temos aqui algo na horizontal. Então, normal, tô com ele aqui selecionado, posso ajustar como o tamanho dele, posso clicar em cima dele, ó, e fazer simplesmente isso aqui. Ou eu poderia vir aqui em Effect Controls e mexer na escala dele. Você só tem que encontrar onde ficam as coisas. Aqui eu tô com ele em inglês, eu aprendi a usar ele em inglês, todos os softwares eu prefiro usar em inglês, porque eu sempre vou encontrar mais tutoriais em inglês do que em português. Então eu prefiro e eu acho que você deveria fazer isso. Mas hoje você tem aí inúmeros softwares e inúmeras opções para você ter ele em português. Bom, é isso. Escala, rotação, posição, tudo você encontra aqui. Opacidade, o quanto ele fica mostrando, enfim. Os workspaces, como eu falei, e também, como eu te mostrei, a sequência. Resolução, aqui ele está em 24 FPS, eu podia mudar, quero fazer um vídeo em 60 FPS. Vou mudar e normal, simples.
Se eu der um Ctrl Z, sempre é os atalhos básicos para você aprender a dominar qualquer edição ou qualquer software de design, né? A maioria dos softwares você vai utilizar. Ctrl S para salvar, Ctrl Z para voltar. Então aqui ele deve ter voltado aqui, ó, pro 24. Qual que é a coisa principal que você precisa em um programa de edição? Cortar. A gente tem aqui o grande e famoso Gillette. Eu gosto de chamar ele de Gillette, apesar de eu não usar de jeito nenhum esse querido, que ele vai fazer cortes aqui, ó. Você vai cortando, olha aqui só. Normal, e aí você pode clicar no que você cortou e olha lá, decepei o meu logo. Pronto, tá tudo bagunçado aqui, mas é isso. Eu utilizo atalhos para cortar. Então, eu vou lá e corto assim. Tenho onde eu ponho a minha agulha, eu vou cortando com o atalho que eu tenho aqui no meu teclado. E também pode ser Ctrl Shift K, o que eu acho uma loucura esse tamanho de atalho para você cortar uma única coisa. Então eu tenho um atalho de uma única tecla que eu utilizo. Vamos lá puxar agora mais alguma coisa aqui. Puxei aqui o logo do CapCut para a gente já começar a gerar burburinho, já começar a gerar as crises dos grandes editores que falam que CapCut não é um baita editor, porque ele não vai te fazer chegar em lugar nenhum, quando a gente sabe que não tem nada a ver, né? Obviamente, quando a gente fala de algo profissional, quando a gente fala de algo que você tem que seguir naquele esquema, você vai ter que aprender a utilizar outros softwares, mas esse vídeo é exatamente para isso, para você entender que você não precisa de frescura de escolher qual é o software principal, você precisa aprender a editar de uma vez por todas, se é com celular, não é com celular, você precisa entender a base. Inclusive, assim, o que mais acontece, ou é o editor raizão, que é aquele cara que tá na TV há 35 anos e ele não aceita que o CapCut surgiu, ou é o cara super videomaker da internet que ele não quer, que ele acha que ele é o melhor porque ele usa o DaVinci Resolve e ele usa todos os power grades dele e os LUTs dele, enfim. E ele não quer dar o braço a torcer sobre muita gente tá chegando num resultado legal. Mas aí você vê que tem uma galera e uma molecada, inclusive, que tá tendo resultados mais bonitos com um CapCut, às vezes, e o cara tá lá pagando o DaVinci dele, ou pagou o DaVinci uma vez e não faz um trabalho daquele nível. Entenda quem você é e faça um bom trabalho independente do software. Então eu tô aqui com dois logos, que poderiam ser vídeos. Então eu tenho aqui dois logos, no tamanho certinho aqui, de 1920 por 1080, ou seja, 16 por 9. Temos aqui horizontal. Temos um logo de 1 segundo e o outro tá chegando a, um também, mais ou menos. Então, aqui a gente tem um corte, ó. Dois logos simples juntos. Então você já entendeu como corta, já entendeu como joga duas imagens, e aí você precisa entender como você faz o famoso keyframe, que é a animação. Então eu tô aqui com a agulha no começo do meu vídeo, se eu marcar um keyframe, que é este reloginho aqui, ó, bem aqui em cada uma das funcionalidades você tem um reloginho. Você marcou um reloginho, ele vai marcar aqui, ó, fazer um prisma aqui, e você automaticamente, quando passar, eu vou abrir aqui para você entender melhor, quando eu passar mais para frente, eu posso marcar outro keyframe aqui, ó. Marquei, temos dois keyframes, só que em cima desse aqui eu vou mudar a posição do meu do logo Hollywood. Vou colocar ele para fora. Então, o que acontece aqui, ó? Ele sai. Eu tenho uma animação, acabei de fazer uma animação básica. Eu acabei fazendo ele saindo, eu vou fazer o contrário. Vou trazer ele para cá e simples. Entendeu como você faz um keyframe? E você pode fazer isso com qualquer coisa. Você pode animar uma escala, né? Você pode marcar aqui, marcar outro e olha lá, vai fazer um zoom. Pronto. Básico, rápido. Aqui você aumenta a sua linha do tempo, que eu também normalmente deixo aqui nos meus atalhos, e você já entendeu o básico para qualquer edição, qualquer coisa. Aí aqui você tem uma aba de efeitos, que dentro dele você vai encontrar vários efeitos. Efeitos de vídeo, e aí você tem muitas coisas aqui de cor,
efeitos de transição, enfim, né? Aqui, na verdade, se a gente ver aqui, ó, tem um só para transição. Video Transitions, tem várias coisas, você pode simplesmente abrir um desses, e aí você vai colocar ou no fim, ou entre dois vídeos. Posso jogar, por exemplo, esse glow aqui, ó, ele vai criar uma transição entre os dois. Vamos ver o que ele vai criar aqui, ó. Ele dá um desfoque. Vamos pegar uma coisa melhor aqui, um light leak. Olha lá, ó, ele fez um brilhinho bem suave. Simples. Então, você já entendeu. Tudo que você precisa agora, testar, pegar várias imagens, cortar, ganhar ritmo, treinar ritmo, colocar música, você puxa a música da mesma forma que eu puxei aqui. Pronto, você entendeu. Mesma coisa agora, vou abrir o DaVinci Resolve. Pastinha normal. Tudo certo, você vai simplesmente criar um novo projeto. Vou criar aqui com vocês. Vou colocar assim, ó. Todo editor, e aí coloco um YT, que é YouTube. Ou posso colocar no começo, enfim, e dar um create. Pronto. Nossa, é muita coisa, muita informação, ele é muito mais completo, por isso que tanta gente fala dele, por isso que... Calma, relaxa, fica tranquilo. Vamos lá, para você entender como ele funciona, basicamente a gente tem aqui uma primeira aba que não serve absolutamente para nada, mas ok, você pode utilizar, que ela vai ser ligada com os seus HDs, com os seus arquivos, então você consegue abrir, né, e puxar por aqui. Então tá vendo que tem uma abinha aqui, ó? Ele segue o fluxo que você vai editar, então por isso ele parece mais organizado, e ele é muito organizado, ele tem ótimas funcionalidades aqui, inclusive na parte da cor, que ele realmente tem um diferencial. E é isso que eu preciso falar para você no final desse vídeo. Depois, a gente tem aqui o processo de cut, tá aqui escrito cut, que é você pegar os arquivos que você escolheu e você vai fazer um pré-corte. E aí você já vai separar algumas coisas, e aonde realmente a gente começa a fazer o trabalho é na edição. E aí você vai começar a fazer todo o processo. Eu vou abrir aqui para vocês, você vê que se eu clicar aqui, ó, não consigo fazer nada. Então eu poderia vir aqui em File e procurar aqui, ó, dar um import, e aí eu posso importar uma pasta, uma mídia. Eu vou puxar aqui da forma mais prática que eu gosto de fazer. Então eu vou puxar aqui o logo do CapCut, vou jogar para dentro aqui, ó, vou jogar aqui. Olha lá, ele já abriu a pasta que eu queria, mas eu vou puxar o do Premiere agora. Já que a gente está dentro do DaVinci, vou puxar o do Premiere. Pronto, estão aqui separadinhos. Se eu quiser, eu poderia puxar um vídeo? Poderia, mas vai funcionar da mesma forma. Eu preciso ser prático para você não ter confusão. Vídeo, áudio, mesma coisa, é só puxar. Veio aqui, olha quem está aqui, os dois queridos. Nesse caso, se eu trago ele para cá, o logo do Premiere, travei aqui, eu já posso fazer um pré-corte nele. Então eu posso, né, como é uma imagem, não tem o porquê de eu fazer um pré-corte, mas se fosse um vídeo, ele teria, sei lá, até aqui tem que ser. Aí você vem pro vídeo e olha quem tá aqui. De novo, só que cortado já. No caso, eu não tô aqui com os meus atalhos, igual eu uso no Premiere, que aí eu conseguiria fazer isso aqui, ó, abrir, deixar a minha timeline mais aberta. Vou trazer aqui, olha só como o logo do CapCut tá com a duração maior que do Premiere. Por quê? Porque eu já fiz um pré-corte do Premiere. E aqui a gente já tem a sequência também no tamanho exato. A diferença aqui é, se a gente clicar aqui, ó, da mesma forma em File, Project Settings, olha só, a diferença é que ele já colocou num padrão. Então tá 1920 por 1080, ele não criou uma sequência no tamanho do logo. Então, normal, se eu quisesse já, inclusive, ele tem uma praticidade, se eu quisesse editar na vertical, eu vou usar a resolução vertical, olha só o que ele faz. Já deixou prontinho aqui para você editar para o TikTok, Instagram, enfim. Tem outras configurações ali dentro, bastante coisa que eu costumo falar e inclusive vou falar mais sobre isso lá dentro do Hollywood na palma da sua mão. Estamos aqui com dois logos da mesma forma e o que a gente tem aqui no cantinho? Olha só, a gente tem uma aba Transform, que é a mesma coisa que a gente tinha lá do Effect Controls. Então eu consigo aqui, ó, aqui ele tem o nome de zoom e não de escala. Então eu faço isso. Aqui a gente tem a posição, então ele vai para lá, vai para cá. Rotação, ângulo de rotação. E onde que tá o bendito, deixa eu dar uma diminuidinha aqui. Onde que tá o bendito dos reloginhos? A paradinha para fazer o keyframe, olha aqui no canto, ó. Tá tudo aqui. Pronto. Então, por exemplo, vou fazer
o zoom do Premiere. Marquei um keyframe, vou passar mais para cá, marquei outro keyframe e vou dar um zoom. E olha só o que temos aqui. Uma animação. E aí, como que corta isso aqui? Difícil. Como que a gente corta? Eu também não estou com o atalho aqui. Se eu tentar, por exemplo, fazer o Ctrl K igual do Premiere, não tem como. E nem o meu atalho, que é o que eu utilizo. Então não tem como. Eu tenho aqui na frente, olha aqui, também é um giletezinho. Ó, é uma lâmina. Então, corta da mesma forma. Você vai cortar, ó. Igual, mesma coisa. Ctrl Z, olha lá, para arrumar tudo. Mas claro que da mesma forma que a gente poderia ter feito no Premiere, você pode fazer aqui e mudar os seus atalhos para você colocar da forma que você quer, da forma que você pode, que você acha que trabalha melhor, que você trabalha mais rápido, enfim. Além disso, a gente tem aqui também o Workspace. Então a gente tem, você pode inclusive mudar aqui da mesma forma que eu mostrei para vocês lá. Então aqui, ó, tem algumas coisas que não estão sendo mostradas, ó. Effects, pronto, tá sendo mostrado aqui agora. A parte de Mixer, ó, mostrou aqui no cantinho. Tudo isso você vai ajustando. E aí, se você quiser, por exemplo, fazer uma transição, selecionei os dois aqui, venho aqui, ó, em Timeline, adicionar transição. Olha só o que eu fiz. Fiz aqui um Cross Dissolve aqui, ó, surgiu de leve e ele vai juntar agora com o CapCut. Olha que loucura! E aí, se você clicar dentro da sua transição, olha aqui, ó, outros formatos que você pode utilizar. O DaVinci acaba sendo mais prático por conta disso, tá mais à mão. O que é muito parecido com o CapCut, o que muita gente reclama e que fala, nossa, ele não é tão profissional assim, CapCut, mas que tem muita funcionalidade fácil, que é exatamente por isso que tá na mão do povo, tá na, né, tanta gente começa hoje em dia pelo CapCut. E aí depois você vem pro Fusion. O que é o Fusion? É o grande famoso e parecido com o After Effects, aqui onde você faz efeitos visuais, faz motion, enfim, aqui onde você vai trabalhar com os nodes, né, que é esse formato de você ir linkando uma coisa a outra, né, você vai fazendo essa questão assim, ó, você faz um negocinho de ligar um no outro, é diferente das camadas, então acaba sendo um pouco mais confuso, mas com o tempo é super tranquilo. E aqui é a joia da coroa, é o rei de tudo, a cereja do bolo, que é a aba de Color. É onde ele ficou famoso e realmente é um baita software que arrebenta, porque ele tem configurações aqui que nenhum dos outros softwares tem tão fácil. Ele oferece caminhos muito mais profissionais do que os outros softwares, tá bom? E aí, depois na teoria você iria para a parte da música, para mixar, e aí, ó, tem um foguetinho para você deliver. Você vai entregar o seu vídeo finalizado, e aí você vai colocar o seu nome, o nome do vídeo, você vai configurar, você vai colocar, enfim, vai exportar e vai mandar. Agora, eu vou te mostrar ainda mais 2 para você entender e não reclamar mais. Só que antes disso, enquanto eu abro esse próximo, eu vou te pedir para deixar o seu gostei, se inscrever se você ainda não é inscrito, porque olha, ajuda demais você deixar o gostei e se inscrever, porque você recebe mais conteúdo, e claro, deixando o gostei o YouTube entende que tá legal, que tá funcionando, e aí você consequentemente vai receber mais conteúdo gratuito, completo, bom, porque aqui não tem frescura. Eu não tenho frescura e eu nunca vou ter frescura com isso. Porque eu vejo muito editor que fica triste, fica mal, fica bravo, porque tem editores que editam em CapCut e falam que eles são editores. É claro e é óbvio que se você está fazendo um trabalho ruim no CapCut, não é porque você vai mudar para o Premiere, para o DaVinci ou para qualquer outro que você vai melhorar sua edição. A sua edição ela tem que melhorar com base no que você tem de referência e no quanto você treina. Então não adianta, agora vai ser para valer, porque agora eu tô pagando o Premiere. Não tem nada a ver. Mas se você ficar bom no CapCut, você consegue ficar bom no Premiere, no qualquer programa que for, tá bom? Bom, abri aqui já o CapCut. Tá aqui, o querido. Tem alguns projetos aqui, vou clicar em criar projeto. Qual que é a diferença aqui que você já consegue entender? Ele é mais simples, ele é menor, ele coloca menos medo, então ele é mais interativo e ele parece ser mais simples.
mas você faz a mesma coisa. Então, de novo, vou vir aqui em importar. Agora eu trouxe um logo do Edits e um logo do DaVinci, só pra gente brincar. Joguei os dois na linha do tempo. O que aconteceu aqui? Ele fez uma linha do tempo, uma sequência também da mesma forma que o Premiere tinha feito. A diferença é que o DaVinci já seguiu um padrão e seguiu no 1920. Como que eu mudo isso? Vem em proporção, vem em personalizado, posso colocar o nome da minha sequência, tudo isso você podia ter feito no outro. 1920 por 1080, salvar, e olha só, agora sim tá certo, ó. Então agora ele tá certinho pra gente editar da forma correta. Se não você deixasse daquele jeito, você ia exportar um vídeo todo quadrado, que não faz sentido algum. Da mesma forma, como que você corta? Você sempre vai olhar aqui em cima, ó, onde que tá as paradinhas para eu cortar. Ele sempre vai estar por aqui. Então você tá perdido, ó, se não tá aqui, onde que tá? Você vai procurar aqui, olha só, dividir. Então você veio, cortou, olha lá, também da mesma forma. Como que você fica bom e como que você fica rápido para editar? Normalmente, qual que é a sacada? Ou você cria o seu padrão de atalhos que você acha que é interessante, só que aí você fica preso a isso e depois você não consegue editar tão fluido no computador de outra pessoa ou em outro lugar, ou você pega o jeito de seguir o que a maioria faz, ou você cria o seu padrão. Eu acabei criando o meu padrão dentro da TV com outras pessoas que já tinham um padrão. Então eu acabei seguindo o que todo mundo fazia, eu já tinha um pouco do meu jeito, e aí hoje em dia, tipo assim, eu não sigo o padrão do Premiere. Ah, é o Ctrl Shift K. Não, eu tenho o meu padrão que muita gente também tinha. Qual a diferença que eu vejo aqui, por exemplo, de um CapCut para um DaVinci ou para um Premiere? Até mais para um Premiere, porque como a gente viu, o Premiere ele acaba sendo um pouco mais engessado quando a gente compara com esses dois, quando a gente compara um DaVinci e com o CapCut. O DaVinci e o CapCut, eles têm essa funcionalidade de ser muito rápido, ser muito prático. Então, pô, o CapCut eu tenho aqui uma aba de efeitos e são efeitos que são muito fáceis e são bonitos, são efeitos legais, são efeitos que ficam interessantes. Claro que se você usar um efeito que todo mundo usa, todo mundo fica igual. Mas tem muita, uma gama gigante e ainda tem gente que reclama que é caro. Isso aqui não é caro, gente. Isso aqui é muito barato para o que oferece. Então, é prático. A transição aqui, ó, é tudo muito prático. Tem transição criativa, tem transição mais raizona, tem transição mais que até pouco tempo você só poderia fazer num After Effects. Olha isso aqui, ó. A gente tem aqui, ó, uma animação. Olha a velocidade que eu fiz isso. Eu só apliquei uma parada e ele fez aqui, ó. Ele tem até a curva de movimento, ó. Olha a praticidade, olha que leveza. Então essa é a diferença. Você quer fazer uma coisa rápida ou você acostumou a usar aqui, continua usando isso aqui. O importante não é você entregar o seu trabalho no final. Então, pronto. E aí, até a gente tem algumas questões do workspace, né? Não é tão completo como todos os outros que eu te mostrei, mas você consegue aqui também, ó, tem as guias. Muita gente não abre essas coisas, tem guia, tem os scopes para você fazer uma cor, você consegue fazer a cor por aqui, você consegue fazer muita coisa por aqui. A única coisa que eu posso te provar e que não muda, e que aí a gente já vai para um outro caminho, é a questão de formato, codecs, né? Hoje a gente já tem aqui um codecs melhores de quando o CapCut surgiu. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, você já consegue mexer em taxa de bits, codec, você consegue mudar aqui algumas coisas, formatos, já tem um Movie e um MP4, mas, por exemplo, você não consegue mandar um H264 MP4 do seu filme para Netflix rodar. Obviamente que não. Por quê? Porque tem porque tem codecs e formatos que só as grandes empresas e as grandes distribuidoras utilizam. Como é o caso, por exemplo, de um MXF, que você não tem e provavelmente nunca vai ter. Inclusive, esse é um vídeo que eu posso fazer daqui a um tempo de coisas que provavelmente nunca vão existir dentro de um CapCut. Mas a gente já tá em outro nível. Então, tudo isso é muito prático, você consegue mexer da mesma forma. Não da mesma forma que os outros, né? Então, por exemplo, se eu quiser jogar isso pra cá, eu acho que eu não consigo, ó. Aqui, ó, esse eu consigo, joguei isso pra cá. Eu quero jogar minha timeline pra cima.
Ó, ele não é tão... Ele é meio travadinho, né? Mas, ó, consegui separar a minha timeline. Se eu jogar pra cima pro meu outro monitor, eu tô com ela separada e eu uso só a tela aqui. E aí, mesma coisa que a gente viu. Olha aqui, ó, tô com sempre o meu vídeo ou a minha imagem selecionada. Tá aqui, ó, transformar. Ó, mesma coisa, tem um símbolozinho aqui, ó. Quadro-chave, vamos fazer uma animação. Marquei e marquei outro e vou aumentar. Olha só, acabamos de fazer uma animação. E aí, pra fechar, que tá um calor absurdo aqui, eu desliguei o ar-condicionado porque ia ficar muito barulho. Então, é o final porque não tá dando, tô suando muito. Pra fechar, você aí que fica falando que o DaVinci Resolve é muito mais utilizado, é o mais utilizado do cinema, eu quero que você me prove isso. Porque o mais utilizado do cinema, pela cinema e TV, é o grande e famoso Media Composer. Tô com ele aqui, o Avid Media Composer. Tô com ele aqui instalado. Foi um software que eu usei muito. Tô aqui, ó, com um trial dele aqui. Você pode, inclusive, entrar no site da Avid e baixar para testar aí, ó. 29 dias. Tô com uma opção aqui. Por quê? É um software que eu utilizei muitos anos lá dentro do SBT. E é o software mais utilizado no cinema, em Hollywood. É o software que a gente assistiu há pouco tempo, inclusive se você não assistiu, o vídeo do editor do Stranger Things, editando pelo Avid Media Composer. Inclusive, eu fui ver, até abri o site aqui agora para baixar essa versão dele aí. $259, $260, dá aqui $260. Vai dar uns 1.300, 1.400, 1.400. Olha aqui, ó. Abrimos essa a pasta, o inicial dele. Ele pede aqui uma senha, umas paradinhas aqui, inclusive isso aqui, eu até coloquei aqui, nada a ver, porque isso aqui é quando você tem um fluxo, tem uma equipe, e aí só quando você coloca a senha, o que o Premiere também tem, o DaVinci também tem, mas você consegue só assim que você abre, né, para proteger. Posso criar um novo projeto aqui, vamos lá, colocar todo editor. Tá em 1080, vou deixar nesse padrão de cor. Vou vir aqui em Create. E vejam só, temos aqui essa loucura que também, parece que ele é mais confuso também. Parece menos confuso do que o DaVinci. O legal aqui, inclusive, que ele tem esse padrãozinho também, ó. Então, o Edit, Color, Effects e Áudio. Você provavelmente, se você já viu alguém editando em Avid, é muito difícil você ver algum editor usando só ele numa tela só, porque normalmente primeira tela é onde você põe um projeto, meio da tela timeline e terceira tela é o monitor, igual a gente viu ali o editor do Stranger Things fazendo. Que a gente tem inclusive uma bin aqui, ó, ele vai já montando pastas, então eu vou colocar aqui bruto. E aí, aqui o negócio é bem mais chatinho, ele tem umas coisinhas bem chatinhas para justamente não dar tanto problema no processo. Então assim, o jeito que você importa já é diferente, eu não posso simplesmente arrastar uma imagem para cá, eu tenho que vir aqui ó, com o botão direito, Input e Source Browser, ou eu poderia vir aqui em Import Media, mas às vezes eu prefiro, por exemplo, aqui ó, abriu já, ele tem aqui o link e tem o Import. Se eu der o link, ele fica linkado, ou seja, ele não é jogado para dentro do projeto. Ele acaba sendo diferente porque ele meio que cria um sistema dentro do Avid que faz com que você guarde esse arquivo dentro do projeto e não só fique linkado à pasta. Mas eu posso vir aqui, cadê? Aqui ó, clicar aqui no Effect Mode, que na real esse Effect Mode é a mesma coisa que o Effect Controls, enfim, ó. Aqui do lado, se você abrir bem isso aqui, ele vai abrir essa telinha aqui, que é a telinha do Keyframe. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma animação da posição, eu venho, marco um Keyframe aqui, ó, adicionar, vou passar mais para cá e vou adicionar To All Parameters e andei. Então aqui a gente tem a mesma coisa. Acabamos de fazer uma animação. Aí aqui para cortar, ele tem aqui, ó, essa ferramenta que chama de Edit. Então, onde você deixar a sua agulha, ele corta. E também, claro, além dessa ferramentinha aqui
de edit, você pode editar usando o In e o Out, que é a forma mais conhecida do Avid e é inclusive a forma que eu utilizo até hoje, até no Premiere, no DaVinci. Eu ajustei de uma forma que eu faça isso, é muito mais prático, é muito mais rápido e eu mostro como fazer isso lá dentro do Hollywood. Eu monto um esquema todo para você aprender a editar dessa forma em praticamente qualquer software. Bom, se você quiser continuar um pouco aqui no canal, eu vou te indicar este vídeo aqui que tá rodando sobre a minha cabeça e a gente se encontra, ó, muito em breve.